Fala, gente boa! Bom, como não poderia deixar de ser, não poderia jamais iniciar um vídeo sem mostrar uma foto velha, né? Uma foto antiga. Então, aqui vai para vocês, não sei se será possível enxergar, tá? Uma visão, tá? Do que hoje é o Hospital São José, então chamado de Hospital da Caridade. Infelizmente, eu não tenho o ano dessa foto, tá? O ano em que essa foto foi batida, tá? Isso hoje equivale hoje à parte antiga, né, do Hospital São José. Então, mais uma foto aqui para vocês da parte antiga do hospital. Não sei se está sendo possível enxergar, tá? Eu também não tenho a data em que ela foi batida, tá? Bom, por que eu estou mostrando fotos antigas do que hoje, hoje Hospital São José, o popular Zequinha, né? Tão superlotado, né? Super utilizado o Hospital Zequinha, né? Bom, uma informação que faltou trazer, né? Faltou mencionar no vídeo anterior, tá? Bom, em relação ainda à escola do Padre Carlos, na época em que ela foi inaugurada, ou seja, em janeiro de 1882, ela tinha 330 alunos de ambos os sexos. E para atender esses 330 alunos, havia 5 professores, sendo que desses 5 professores, 2 deles eram funcionários públicos, ou seja, o governo da então província de Santa Catarina bancava o salário desses 2 professores. Bom, e qual que era a grade curricular? O que se ensinava da escola do Padre Carlos? Que inclusive era o próprio diretor dessa escola. Bom, a grade era a mais variada possível. Eram lecionadas aulas de geografia física, de geografia política, de história do Brasil, de história de Santa Catarina, de história do mundo, né, de história universal, como se dizia na época, de caligrafia, de história natural, de trabalhos manuais, isso no caso das meninas, né, de ginástica. Enfim, era uma grade, como eu acabei de mencionar, era uma grade curricular bastante vasta e bastante diversificada. E pasme, uma das aulas que se davam na escola do Padre Carlos eram aulas de canto orfeônico, ou seja, de coral. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Aulas de canto orfeônico, né? Para vocês terem uma ideia do grau, né? Da qualidade de ensino dessa escola. Mas, afinal de contas, o que eu quero chegar mostrando, aonde que eu quero chegar mostrando fotos antigas do popular, do hoje Hospital Zequinha, do hoje Hospital São José? Bom, aí é que está. O Padre Carlos, ele faleceu em 12 de dezembro de 1906. Ele tinha, na época, 73 anos. Ele faleceu às 15 horas, às 3 da tarde, de 12 de dezembro de 1906. Curiosamente, ele faleceu no então Hospital da Caridade, ou seja, no Hospital São José. Isso gerou uma comoção gigantesca. Ele era uma figura bastante querida, embora, como no vídeo anterior eu tinha dito que ele era um eremita, né, praticamente um eremita, uma pessoa bastante isolada, né, ele era, mesmo assim, ele era uma pessoa bastante querida. E pouco antes, meses antes do falecimento dele, isso em 8 de maio de 1906, houve uma celebração, uma festa, um evento público em homenagem a ele. Estima-se que cerca de 2.200 pessoas estiveram presentes nesse evento. E em 1º de maio de 1906 ele foi jubilado professor da já escola pública, né? Da já escola pública Padre Carlos. Então, embora na prática ele fosse, como eu disse ainda há pouco, ele fosse diretor, ele já lecionasse praticamente desde que ele chegou em Joinville, né? Oficialmente, curiosamente e oficialmente, ele só passou a ter o título de professor a partir de 1º de maio de 1906, mas muito tarde, né? Porque, como eu disse ainda há pouco, ele faleceu naquele mesmo ano de 1906. Curiosamente, o Padre Carlos, se você considerar todos os bens que ele deixou de testamento, isso dava um valor de 8 contos de réis.
Ou seja, era uma verdadeira fortuna. Era mais do que ele arrecadou naquela campanha de arrecadação de fundos que eu mencionei no vídeo anterior para poder construir a escola. Embora eu não sei de qual congregação ele fazia parte, mas o fato é que ele deixou muita coisa. O testamento dele era bastante considerável. Para vocês terem uma ideia, ele deixou uma quantia de dinheiro até bem considerável para uma capela, repetindo, para uma capela em Campo Alegre. Então, esse dinheiro que ele deixou de testamento para essa capela é o dinheiro que ele em vida tinha, equivalia ao valor que em vida ele havia emprestado para que essa capela fosse construída. Ele doou os objetos dele com a condição de que eles fossem vendidos e que esse dinheiro que foi arrecadado com a venda desses objetos pessoais do padre, esse dinheiro que foi arrecadado, ele foi revertido em prol da educação de meninos pobres, não só de Joinville, como também de São Bento e de Campo Alegre, né? E ele doou um terreno com uma casa para uma capela em São Bento, né? O padre, ele era dono de 3 lotes de terra, de 3 terrenos, sendo que um desses terrenos era vizinho da então Igreja Matriz da cidade, e 2 desses terrenos estavam localizados na Avenida Getúlio, no que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, e um desses terrenos, eu já estava me esquecendo, fazia parte do testamento do padre, a coleção particular, a biblioteca particular dele. Então, a biblioteca particular dele acabou sendo doada para um seminário, para um grupo de padres de Blumenau, né? E fazia parte, como acabei de mencionar, uma das propriedades, um dos bens do padre era um terreno, 2 terrenos na avenida, no que hoje é a Avenida Getúlio Vargas. Acontece que um desses terrenos o padre acabou doando para a prefeitura, com a condição de que, justamente, para que ali fosse construído o que hoje é o Hospital São José. Só que havia um porém. O padre ele baixou ele fez um pedido. Ele doaria esse terreno, desde que o hospital viesse a ser administrado por freiras da Congregação da Divina Providência. Obviamente, o pedido do padre foi atendido e, curiosamente, as últimas freiras que participaram, né, que estiveram presentes, participaram da administração do hospital, as freiras dessa congregação da Divina Providência, elas continuaram no Hospital São José até julho de 1980. Se eu não me engano, nessa época, em julho de 80, eram 16 freiras que trabalhavam no Hospital São José. E isso gerou, embora fosse a participação dessas freiras, com o passar do tempo, fosse cada vez mais diminuta, a participação delas não fosse mais tão importante, isso gerou uma certa comoção na cidade. Inclusive, havia o temor de que, com a saída dessas freiras, o terreno em que está o hospital, ele revertesse em prol da mitra diocesana de Joinville, o que acabou não acontecendo, né? Uma outra curiosidade, agora em relação ao hospital, é que só em 1971, ou seja, 65 anos após a inauguração dele, que foi em junho de 1906, é que o Hospital São José passou a ser uma autarquia, ou seja, um órgão da Prefeitura de Joinville com uma personalidade, com um registro jurídico. Então há também essa peculiaridade, né? Ele só se tornou uma entidade oficial em 1971. E nessa época, a sede da Congregação da Divina Providência deixou de enviar freiras para o Hospital São José. E como eu acabei de mencionar, elas continuaram no hospital, estiveram no hospital, trabalharam no hospital, melhor dizendo, até julho de 1980. Eu quero encerrar esse vídeo, tá? Além de, obviamente, agradecer pela gigantesca paciência de vocês
pela paciência e pela atenção de vocês, né, de acompanhar este pobre e anônimo youtuber, né. Eu encerrarei esse vídeo com um trecho de um poema escrito pelo Ernesto Niemeyer, que foi aluno do Padre Carlos, e que foi escrito por ocasião da morte dele, em 1906. Então, esse poema, né, é o seguinte, né? Ser mestre da juventude, que árdua tarefa. Honrai os mestres sempre, pois sagrado é o seu mister. Bergerhausen, o padre, né, obviamente. O quanto eu te agradeço, pastor da juventude. Foi o amor, por amor à humanidade, que te emprestou a paciência infinda. Dedicaste 4 longos decênios ensinando, educando, pais, filhos e netos. Foram gerações que beberam teus lábios ensinamentos. E foste o pastor extremoso e fiel da tua grande comunidade. Romana era a oração, mas tolerância. E bondade infinita havia em tua alma. Transmitiste-nos a sublime lição. Ser forte é querer o nobre. Mais forte do que o ódio é o amor. Cada qual será humano e dos seres humanos um amigo. Basta desejá-lo e todos nós teremos um amor. E de alegria se encherá o coração. Então, palmas para o nosso amigo Ernesto, né? E com esses inspiradíssimos versos que encerram esse vídeo. Bom, uma última informação. Os sobrinhos do padre, obviamente, como era muita grana, eram 8 contos de réis, né, o valor total do testamento do padre, então logo houve uma brigalhada, né, houve uma brigaceira pelo legado do padre, né. Um detalhe, tá, que os sobrinhos, né, os filhos do irmão do padre, portanto sobrinhos dele, né, eles eram muito pobres, todos eles moravam em Guaratuba, isso os sobrinhos do padre Carlos. Então, como eu disse ainda há pouco, houve uma briga muito grande, né, pela partilha dos bens, do que foram os bens do padre, e em 21 de setembro de 1907, o governo do estado baixou um decreto isentando de pagamento de imposto o testamento do padre, né? E até houve uma semana mais tarde, isso em 28 de setembro de 1907, houve uma audiência pública para se discutir isso, mas terminou por isso mesmo, né? O desejo do padre, a divisão do padre, que ele expressou ainda em vida, foi, enfim, em seguida, né? Praticamente tudo que o padre tinha acabou se revertendo em prol da comunidade, em prol de atividades, de obras sociais, né? Que bom que foi assim, né? Quanto aos sobrinhos dele, eu infelizmente não sei dizer a vocês o que aconteceu, né? Se eles chegaram a usufruir de parte dos bens do que o padre deixou, isso eu não, infelizmente, isso eu fico devendo a vocês, né? Bom, vou ficando por aqui, esse vídeo já está longo demais. Mais uma vez, obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Até semana que vem, e como sempre, tradicionalmente, fui!